Nesse ponto, é impossível evitarmos o exame da relação entre essa elaboração secundária do conteúdo dos sonhos e os demais fatores do trabalho do sonho. Deveremos, acaso, supor que o que acontece é que, a princípio, os fatores formadores do sonho travessão, a tendência à condensação, o imperativo de fugir à censura e a consideração à representabilidade pelos recursos psíquicos acessíveis ao sonho travessão compõe um conteúdo onírico provisório a partir do material fornecido e que esse conteúdo é subsequentemente remoldado para conformar-se tanto quanto possível às exigências de uma segunda instância? Isso é muito improvável. Devemos antes presumir que, desde o início, as exigências dessa segunda instância constituem uma das condições que o sonho precisa satisfazer e que essa condição, tal como as formuladas pela condensação, pela censura imposta pela resistência e pela representabilidade, atua simultaneamente num sentido indutivo e seletivo sobre o conjunto do material presente nos pensamentos oníricos. De qualquer modo, porém, dentre as 4 condições para a formação do sonho, a que conhecemos por último é aquela cujas exigências parecem exercer a influência menos compulsória nos sonhos. A consideração que se segue torna altamente provável que a função psíquica que empreende o que descrevemos como elaboração secundária do conteúdo dos sonhos deva ser identificada com a atividade de nosso pensamento de vigília. Nosso pensamento desperto, entre parênteses, pré-consciente, comporta-se ante qualquer material perceptivo com que se depara exatamente do mesmo modo que se comporta a função ora examinada em relação ao conteúdo dos sonhos. É próprio de nosso pensamento de vigília estabelecer ordem nesse material, nele estruturar relações e fazê-lo conformar-se a nossas expectativas de um todo inteligível. A rigor, chegamos a nos exceder nisso. Os adeptos da prestidigitação conseguem iludir-nos por confiarem nesse nosso hábito intelectual. Em nosso empenho de criar um padrão inteligível com impressões sensoriais que são oferecidas, muitas vezes incidimos nos mais estranhos erros ou até falseamos a verdade do material que nos é apresentado. As provas disso são por demais conhecidas de todos para que haja qualquer necessidade de insistirmos nelas ainda mais. Em nossas leituras passamos por cima de erros tipográficos que destroem o sentido e temos a ilusão de que o que estamos lendo é correto. Disse que o editor de um popular periódico francês apostou que mandaria o tipógrafo inserir as palavras, entre aspas, em frente ou, entre aspas, atrás, em todas as frases de um longo artigo, sem que um único de seus leitores o notasse. Ganhou a aposta. Há muitos anos li num jornal um exemplo cômico da falsa ligação.
Certa feita, durante uma sessão da Câmara Francesa, uma bomba lançada por um anarquista explodiu no próprio recinto e Dupuy dominou o pânico subsequente com as corajosas palavras, abre aspas, La séance continue, fecha aspas. Os visitantes das galerias foram solicitados a dar suas impressões como testemunhas do atentado. Havia entre eles 2 homens das províncias. Um deles disse ser verdade que ouvira uma detonação ao final de um dos discursos, mas presumira que fosse um costume parlamentar disparar um tiro sempre que um orador se sentava. O segundo, que provavelmente já tinha ouvido vários discursos, chegara à mesma conclusão, exceto pelo fato de supor que só se disparava um tiro em homenagem a algum discurso particularmente bem sucedido. Não há dúvida, pois, de que nosso pensamento normal é a instância psíquica que aborda o conteúdo dos sonhos com a exigência de que ele seja inteligível, que o submete a uma primeira interpretação e que, consequentemente, gera um completo desentendimento dele. Para fins de nossa interpretação, persiste como regra essencial desconsiderar invariavelmente a aparente continuidade de um sonho como sendo de origem suspeita e percorrer o mesmo caminho de volta ao material dos pensamentos oníricos, quer o sonho em si seja claro ou confuso. Percebemos agora, aliás, do que é que depende a escala de qualidade dos sonhos entre a confusão e a clareza examinada. As partes do sonho em que a elaboração secundária conseguiu surtir algum efeito são claras, ao passo que as outras em que seus esforços falharam são confusas, visto que as partes confusas do sonho, ao mesmo tempo, são frequentemente menos vívidas. Podemos concluir que o trabalho secundário do sonho também deve ser responsabilizado por uma contribuição à intensidade plástica dos diferentes elementos do sonho. Quando procuro algo com que comparar a forma final assumida pelo sonho, tal como aparece depois que o pensamento normal faz sua contribuição, não consigo pensar em nada melhor do que as inscrições enigmáticas em que o Fliegende-Blatter vem há muito entretendo os seus leitores. Eles pretendem levar o leitor a crer que uma certa frase travessão. Para efeito de contraste, uma frase em dialeto e tão chula quanto possível, travessão, é uma inscrição latina. Para esse fim, as letras contidas nas palavras são separadas de sua combinação em sílabas e dispostas numa nova ordem. Aqui e ali surgem uma autêntica palavra latina. Em outros pontos, parecemos ver abreviações de termos latinos. E ainda em outros pontos da inscrição, deixamos-nos ser levados a fazer vista grossa à falta de sentido das letras isoladas por parte da inscrição, que parecem estar apagadas ou mostrando lacunas. Se quisermos evitar o engodo do xiste, teremos de desprezar
tudo o que faça parecer uma inscrição, olhar firmemente para as letras, não prestar atenção a seu arranjo aparente e desse modo combiná-las em palavras pertencentes à nossa própria língua materna. A elaboração secundária é o único fator do trabalho do sonho que tem sido observado pela maioria dos autores no assunto e cuja importância tem sido apreciada. Havelock Ellis, 1911, fez uma exposição divertida de seu funcionamento. Abre aspas. Com efeito, podemos até imaginar a consciência adormecida dizendo a si própria: aí vem nosso amo, a consciência de vigília, que atribui tão enorme importância à razão e à lógica, e assim por diante. Rápido! Apanhem as coisas, ponham-nas em ordem. Travessão, qualquer ordem serve. Travessão, antes que ele entre para tomar posse, fecha aspas. A identidade entre seu método de trabalho e o do pensamento de vigília foi enunciado com particular clareza por Delacroix, 1904. Abre aspas. Cette fonction de interpretation n'est pas particulier. Au revers, c'est le même travail de coordination logique que nous faisons sur nos sensations. Pedante la veille, fecha aspas. James Sullis, 1893, é da mesma opinião, assim como Tobolowska, 1900. Abre aspas. Sur ces successions incohérentes de hallucinations, l'esprit s'efforce de faire le même travail de coordination logique qu'il fait pedante la veille sur les sensations et relier entre elles par un lien imaginaire toutes ces images de causes et boucher les écarts trop grandes qui se trouvent entre eles. Fecha aspas. De acordo com alguns autores, esse processo de arranjo e interpretação se inicia durante o próprio sonho e continua após o despertar. Assim, Paulian, 1894, abre aspas. Ce pedante già sovente pensait qu'il pouvait y avoir une certaine déformation ou plutôt réformation du rêve dans les souvenirs, réticences. La tendance systématisante de imagination pourrait fort bien achever après le réveil ce qu'elle a ébauché pendant le sommeil. De la sorte, la rapidité de la pensée s'arrête augmentée en apparence par les perfectionnements dus à imagination éveillée, fecha aspas. Bernard Leroy e Tobolowska, 1901, abre aspas. Dans le rêve, au contraire, l'interprétation
l'interpretation et la coordination se font non seulement à l'aide des données du rêve, mais encore à l'aide de celles de la veille, reticências, fecha aspas. Nota da locutora. Lembrando que eu não falo essas outras línguas, mas eu tentei pronunciá-las o mais próximo possível que eu consegui. Continuando. Inevitavelmente, portanto, esse único fator reconhecido na formação dos sonhos teve sua importância superestimada, de modo que a ele se atribui toda a proeza da criação dos sonhos. Esse ato de criação, como supõe Goblot, 1896, e ainda mais Foucault, 1906, é executado no momento do despertar, pois esses dois autores atribuem ao pensamento de vigília a capacidade de formar um sonho a partir dos pensamentos surgidos durante o sono. Bernard Leroy e Tobolowska, 1901, assim comentam essa concepção, abre aspas, on a cru pouvoir placer le rêve. À un moment du réveil et ils ont attribué à la pensée de la veille la fonction de construire le rêve avec les images presentes dans la pensée du sommeil. Fecha aspas. Desta discussão da elaboração secundária passarei ao exame de outro fator do trabalho do sonho recentemente trazido à luz por algumas observações sutilmente perceptivas feitas por Herbert Silberherr. Como mencionei antes, Silberherr apanhou em flagrante, por assim dizer, o processo de transformação dos pensamentos em imagens, impondo-se uma atividade intelectual em estados de fadiga e sonolência. Nessas ocasiões, o pensamento com que ele estava às voltas desaparecia e era substituído por uma visão que se revelava um substituto do que, em geral, eram pensamentos abstratos, abre parênteses, os exemplos do trecho que acabo de citar, fecha parênteses. Ora, acontece que nesses experimentos a imagem que surgia e que poderia ser comparada a um elemento do sonho, por vezes representava algo diverso do pensamento que estava sendo abordado, a saber, a própria fadiga, a dificuldade e o desprazer frente a esse trabalho. Representava, em outras palavras, o estado subjetivo e o modo de funcionamento da pessoa que empreendia o esforço em vez do objeto de seu empenho. Silberherr descreveu tais ocorrências, que eram muito frequentes em seu caso, como um fenômeno funcional, em contraste com o fenômeno material que seria esperável. Por exemplo, abre aspas, uma tarde estava deitado em meu sofá, sentindo-me extremamente sonolento. Mesmo assim, forcei-me a pensar num problema filosófico. Queria comparar as concepções de Kant e Schopenhauer sobre o tempo. Como resultado de minha sonolência, eu não conseguia manter os argumentos de ambos na mente ao mesmo tempo, o que era necessário para estabelecer o confronto. Após várias tentativas inúteis, gravei mais uma vez na mente as deduções de Kant, com toda a força de minha vontade, para que pudesse aplicá-las à formulação do problema por Schopenhauer.
Voltei então minha atenção para este último, mas quando tentei retornar outra vez a Kant, verifiquei que sua tese me escapara de novo e tentei em vão captá-la novamente. Esse esforço inútil de recuperar o dossiê de Kant, que estava armazenado em alguma parte de minha cabeça, foi subitamente representado perante meus olhos, fechados como um símbolo concreto e plástico, como se fosse uma imagem onírica, abre aspas. Eu pedi uma informação a um secretário descortês que estava curvado sobre uma escrivaninha e se recusava a dar ouvidos a meu pedido insistente. Ele se aprumou um pouco e me lançou um olhar desagradável e duro, fecha aspas, abre parênteses, Silberherr, 1909, abre colchetes, o grifo é de Freud, fecha colchetes e parênteses. Eis alguns outros exemplos relacionados com a oscilação entre dormir e acordar. Exemplo número 2. Circunstâncias. Pela manhã, ao despertar, enquanto me achava em certo nível de sono, abre parênteses, um estado crepuscular, fecha parênteses, refletindo sobre um sonho anterior e de certo modo continuando a sonhá-lo, senti-me chegar mais perto da consciência da vigília, mas quis permanecer no estado crepuscular, abre parênteses, cena, ia dando um passo para atravessar um regato, mas recuei o pé na mesma hora com a intenção de permanecer deste lado, fecha aspas, abre parênteses, Silberherr, 1912, fecha parênteses, abre parênteses, exemplo número 6, travessão, circunstâncias iguais a do exemplo número 4, abre parênteses, em que ele queria ficar na cama um pouco mais, porém sem dormir até tarde, fecha parênteses, queria entregar-me ao sono mais um pouquinho, fecha aspas, abre aspas, cena, estava me despedindo de alguém e combinava com ele ou ela encontrá-lo ou encontrá-la novamente em breve, fecha parênteses. Não, perdão, fecha aspas. O fenômeno funcional, a representação de um estado em vez de um objeto, foi observado por Silberherr, principalmente nas condições de adormecimento e despertar. É evidente que a interpretação do sonho só se interessa pelo segundo caso. Silberherr tem dado exemplos que revelam de modo convincente que, em muitos sonhos, as últimas partes do conteúdo manifesto, que são imediatamente seguidas pelo despertar, representam nada mais, nada menos que uma intenção de acordar ou o processo de acordar. A representação pode ocorrer em termos de imagens como atravessar um umbral, abre parênteses, simbolismo do umbral, fecha parênteses, sair de um quarto e entrar noutro, partir, voltar para casa, despedir-se de um companheiro, mergulhar na água, etc. Não posso, entretanto, deixar de observar que tenho deparado com elementos oníricos passíveis de ser relacionados com o simbolismo do umbral, seja em meus próprios sonhos, seja nos dos sujeitos a quem tenho analisado com frequência, muito menor do que seria esperável pelas comunicações de Silberherr. De modo algum é inconcebível ou improvável que esse simbolismo do umbral venha a lançar luz sobre alguns elementos situados no meio da trama dos sonhos, travessão. Nos lugares, por exemplo, onde há uma questão de oscilações na profundidade do sono e de uma inclinação para interromper o sonho. Não se apresentaram, porém, exemplos convincentes disso.
O que parece ocorrer com mais frequência são os casos de sobredeterminação nos quais parte de um sonho que tenha derivado seu conteúdo material da interconexão dos pensamentos oníricos é empregada para representar, além disso, algum estado de atividade mental. Esse interessantíssimo fenômeno funcional de Silberherr, sem nenhuma culpa de seu descobridor, tem levado a muitos abusos, pois tem sido encarada como um apoio à antiga inclinação a se darem interpretações abstratas e simbólicas aos sonhos. A preferência pela categoria funcional é levada a tal ponto por certas pessoas que elas se referem ao fenômeno funcional onde quer que ocorram atividades intelectuais ou processos afetivos nos pensamentos oníricos, embora esse material não tenha nem mais nem menos direito acredito que seja do que qualquer outro, a penetrar num sonho na qualidade de resto diurno. Estamos prontos a reconhecer o fato de que os fenômenos de Silberherr constituem uma segunda contribuição do pensamento de vigília à formação dos sonhos, embora esteja presente com menos regularidade e seja menos significativo do que o primeiro. Já introduzido sob a designação de elaboração secundária, mostrou-se que parte da atenção que atua durante o dia continua a ser orientada para os sonhos durante o estado de sono, que os controla e critica e se reserva o poder de interrompê-los. Pareceu plausível reconhecer na instância anímica que assim permanece desperta o sensor a quem tivemos de atribuir tão poderosa influência restritiva sobre a forma assumida pelos sonhos. O que as observações de Silberherr acrescentaram a isso foi o fato de que, em certas circunstâncias, uma espécie de auto-observação participa disso e presta uma contribuição ao conteúdo do sonho. As relações prováveis dessa instância auto-observadora, que talvez seja particularmente acentuada nas mentes filosóficas, com a percepção endopsíquica, os delírios de observação, a consciência e o sensor de sonhos poderão ser mais apropriadamente tratadas em outro lugar. Tentarei agora resumir esta longa exposição sobre o trabalho do sonho. Havíamos deparado com a questão de saber se a alma emprega irrestritamente todas as suas faculdades na formação dos sonhos, ou apenas um fragmento funcionalmente restrito delas. Nossas investigações levaram-nos a rejeitar por completo essa forma de colocar a questão, como sendo inadequada às circunstâncias. Entretanto, se tivéssemos de responder à pergunta com base nos termos em que foi formulada, seríamos obrigados a responder afirmativamente a ambas as alternativas, ainda que pareçam mutuamente exclusivas. É possível distinguir duas funções isoladas na atividade anímica durante a formação do sonho: a produção dos pensamentos oníricos e sua transformação no conteúdo do sonho. Os pensamentos oníricos são inteiramente racionais e formados com o dispêndio de toda a energia psíquica de que somos capazes. Situam-se entre processos de pensamento que não se tornaram conscientes. Travessão.
processos dos quais, após alguma modificação, também brotam nossos pensamentos conscientes. Por muitas que sejam as questões interessantes e enigmáticas envolvidas nos pensamentos oníricos, tais questões não têm, afinal, nenhuma relação especial com os sonhos e não precisam ser tratadas entre os problemas destes. Por outro lado, a segunda função da atividade anímica na formação do sonho, travessão, a transformação dos pensamentos inconscientes no conteúdo do sonho, travessão, é peculiar à vida onírica e dela característica. Este trabalho do sonho propriamente dito diverge ainda mais de nossa visão do pensamento de vigília, do que tem sido suposto até pelo mais obstinado depreciador do funcionamento psíquico durante a formação dos sonhos. O trabalho do sonho não é apenas mais descuidado, mais irracional, mais esquecido e mais incompleto do que o pensamento de vigília. É inteiramente diferente deste em termos qualitativos e por essa razão não é, em princípio, comparável com ele. Não pensa, não calcula e nem julga de nenhum modo. Restringe-se a dar às coisas uma nova forma, é exaustivamente descritível mediante a enumeração das condições que tem de satisfazer ao produzir seu resultado. Esse produto, o sonho, tem acima de tudo de escapar à censura, e com esse propósito em vista, o trabalho do sonho se serve do deslocamento das intensidades psíquicas, a ponto de chegar a uma transmutação de todos os valores psíquicos. Os pensamentos têm de ser reproduzidos exclusiva ou predominantemente no material dos traços mnêmicos, visuais e acústicos, e essa necessidade impõe ao trabalho do sonho uma consideração à representabilidade, que ela atende efetuando novos deslocamentos. É provável que se tenha de produzir intensidades maiores do que as disponíveis nos pensamentos oníricos durante a noite, e para essa finalidade serve a ampla condensação efetuada com os componentes dos pensamentos oníricos. Pouca atenção é dada às relações lógicas entre os pensamentos. Estas recebem, em última análise, uma representação disfarçada em certas características formais dos sonhos. Qualquer afeto ligado aos pensamentos oníricos sofre menos modificação do que seu conteúdo de representações. Tais afetos, via de regra, são suprimidos quando retidos, são desligados das representações a que pertencem propriamente, sendo reunidos os afetos de caráter semelhante. Apenas uma única parcela do trabalho do sonho e uma parcela que atua em grau irregular, a reelaboração do material pelo pensamento de vigília parcialmente desperto, ajusta-se em certa medida à visão que os outros autores procuram aplicar a toda a atividade da formação do sonho.